Permissão aos deputados da minoria para tratar de algo que eu considero uma preocupação nacional, apesar de acontecer no estado do Rio de Janeiro. Hoje, mais uma vez, o governador do estado chama a atenção do país e do Brasil, e do mundo, desculpe. Mais uma vez, crianças dentro de uma escola são levadas ao pânico. Mais uma vez, a comunidade da Maré é levada ao pânico por um estado policial de conteúdo fascista que leva uma operação policial a dar tiros a partir de um helicóptero cujas características são de helicóptero de guerra das Forças Armadas Americanas, usadas inclusive na Guerra do Vietnã. Esse helicóptero atirou de cima, com alvo definido, que pega uma escola, no horário de aula, levando ao pânico crianças no horário da manhã. Isso tem acontecido com frequência no estado do Rio de Janeiro. Isso não é uma questão que toca apenas a comunidade da Maré, não apenas a cidade do Rio de Janeiro, porque isso já aconteceu em Angra dos Reis, isso já aconteceu em outras comunidades da periferia do Rio de Janeiro. Isso é algo gravíssimo, que deveria ser julgado no Rio de Janeiro, deveria ser julgado pelas instituições federais desse país, já deveria estar no Tribunal Penal de Haia, porque esse governador não pode permanecer neste cargo. Isso aumenta exponencialmente a violência letal da polícia. Isso aumenta exponencialmente o número de mortes no estado do Rio de Janeiro, e mortes de civis, mortes de criança, como já ocorreram dentro daquela cidade. É gravíssimo o que está ocorrendo. Isso não cabe em nenhuma política de segurança que se diga política de segurança, isso é a política de morte. Aliás, no Brasil nós estamos vivendo dois eixos de morte, vindas de autoridades do Estado. A primeira é o congelamento dos salários. Hoje nós já estamos ouvindo falar que vai se congelar o salário mínimo, nem mesmo aumento pela inflação o governo federal quer permitir. Isso significa ampliação da desigualdade, ampliação da fome e ampliação das mortes. De fome, que ainda é a maior causa de morte no mundo. E o segundo eixo de mortes pelo Estado brasileiro, e quando eu digo Estado, são as mortes provocadas pelas forças de segurança, é exatamente a morte pela arma dos agentes de segurança. Não queremos aqui dizer que não precisamos combater o crime organizado, precisamos, mas essa política de segurança não é uma política contra o crime. Está se matando crianças, atiraram em tendas evangélicas na cidade de Angra dos Reis, atirar na cabecinha, atirar a esmo, atirar com foco em escolas, em comunidades que correm de pânico às 11 horas da manhã. Isso é crime, isso precisa ser rechaçado, não só por esse parlamento, mas por esse país. Nós precisamos tomar medidas e tomaremos medidas. Esse governador precisa ser julgado pelas leis desse país. Esse governador não pode continuar no comando de uma política de segurança criminosa, genocida, comandando as políticas de segurança do estado do Rio de Janeiro, que são políticas letais, políticas de morte, que não podem mais ser aceitas por nenhum brasileiro que pense numa cultura de paz, por uma política realmente de segurança e que defenda vidas de inocentes, vidas de pessoas civis inocentes, deputado. Nós precisamos enfrentar isso. Não podemos mais admitir que alguém imbuído de um cargo de comando da segurança, de comando de um governador, possa fazer isso. E, ao mesmo tempo, não há um planejamento sequer para a política de desenvolvimento econômico, para a política educacional, para orçamento que desenvolva as oportunidades para a juventude negra, para a área periférica do estado do Rio de Janeiro.
Há o maior nível de desemprego comparativo nesse país, é no estado do Rio de Janeiro. O maior número de terceirizados, de precarizados, é no estado do Rio de Janeiro. Então é uma política da morte, é uma política de encarceramento, é uma política de autorização para matar, é uma política onde se comemora vidas como se comemora-se a morte como se comemora um jogo de futebol, um gol. Não é um lugar onde se comemora a vida, onde se comemora a paz, onde se comemora a segurança. As pessoas têm medo da polícia, medo do traficante, medo da milícia. Ninguém mais vive em paz no estado do Rio de Janeiro. O que se cobra desse parlamento são atitudes. O que se cobra das autoridades judiciais desse país e do Ministério Público é que se abra de fato um inquérito para apurar a atividade criminosa desse governador. O que se cobra é que essa atitude seja de fato cobrada e que esse governador tenha o tratamento merecido de uma ação criminosa contra a população da cidade do Rio, contra a população do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Vamos lá. Requer adiamento da votação. Requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 93, 117 e 10º do Regimento Interno, o adiamento da votação pelo prazo de 2 sessões.